Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos. E a pergunta que ficou no ar para o professor Ribamar. Não sei se eu te chamo de professor, de doutor ou de Ribamar. Não, eu não tenho. Não, pela amizade. Pela amizade. Ribamar. Exato. Então tá. Você que é anestesista de um hospital de acidentados. Toda vez eu fico imaginando o trabalho de um anestesista com um paciente que teve um acidente, que está sangrando, que levou um tiro, que levou uma facada. É muito complicado isso aí na hora. Pois é. Coloca esse paciente. Exato. Às vezes está sujo, às vezes está melado. Felizmente, nós temos uma estrutura no Hospital Metropolitano de abordagem inicial do paciente. Né? Então, quando esses pacientes chegam, eles são venopuncionados, às vezes até intubados, quase pelos emergencistas, exatamente. Nem sempre é possível fazer a limpeza adequada, por causa da condição clínica que urge que se faça alguma intervenção no sentido de preservar a vida daquele paciente. Tá certo? Eu reputo os pacientes mais graves, os pacientes neurológicos. Os mais graves. Os mais graves. Com são trauma os pacientes de neurológicos. cabeça, com trauma de coluna. Exatamente. Então, esses pacientes, porque as lesões centrais, as lesões neurológicas centrais, elas só vão poder ser avaliadas adequadamente a posteriori. Não é, por exemplo, um paciente que chega chocado, que você recupera, que ele tem a resposta àquela intervenção. Mas o neurológico não. É muito então, complicado. Por mais que você use técnicas adequadas, a lesão que ficou decorrente do trauma, você só vai saber mais adiante. Agora, são pacientes complexos porque você, ao lado do trauma em si, que pode causar fraturas, sangramento, eviscerações, você tem problemas respiratórios, né, cardiovasculares com hipovolemias graves. Graves, né? eu fico imaginando. Exatamente. A Nem toda. sempre você dispõe, por exemplo, de um sangue naquele momento, tem que fazer embora o hemocentro do hospital tem um apoio muito grande, mas é aquela coisa, você tem que esperar um pouco. Às vezes até a prova cruzada, ela é dispensada para que você, na verdade, prevaleça a necessidade de salvar repor a pessoa. No mundo atual, eu sempre falo, na minha área de cardiologia, o grande salto foram os stents e as estatinas nos últimos tempos. Um dia desses, o médico falou aqui da cirurgia robótica. Então, houve um salto enorme em todas as áreas. Qual o grande salto da anestesiologia? Pois é. Eu diria que a disponibilização de drogas mais seguras, com um perfil farmacocinético mais adequados. Não é? Isso é mais recente? Tem mais recente. Hoje você pode fazer perfeitamente uma anestesia usando bomba de infusão o tempo todo. Você interrompe, o paciente acorda. A anestesia depende como eu vou falar antigamente, do gotejamento. Pois é, você faz isso. Existe essa disponibilidade, é chamada anestesia venosa total. Ativa. Não é? Então, está disponível, você tem bomba de infusão. Nem sempre isso está disponível em todo lugar. Certo. Não é? Outro salto extraordinário que eu reputo é a monitorização. Não, monitorização foi fantástica. Exatamente. Então, hoje nós temos praticamente todos os sistemas adequadamente monitorados. O sistema cardiovascular, então, dispõe de um arsenal terrível, né, para se utilizar. E eu acho também que o treinamento
eu colocaria aí, acrescentaria mais esse fator, o treinamento dos profissionais, dos recém-formados, daqueles que optam pela anestesiologia como especialidade. Então, hoje o treinamento ele é feito em 3 anos, de uma maneira intensiva. 3 anos? 3 anos, exatamente. Para colocar justamente no mercado colegas em condições de servir bem a população e com muita segurança, que esse é o aspecto mais importante. O fator segurança é fantástico. Exatamente. Existem os protocolos que também começaram a ser elaborados, né, que isso melhora muito a condução dos pacientes. Esse item mundial, por causa da internet, né, da segurança, isso foi um passo fantástico em todas as áreas. É verdade. Quer dizer, a segurança dos protocolos, depois os estudos todos de medicina baseada em evidência, a evidência do que é correto, do que é certo, exatamente. deixou de ser o que eu acho, o que eu penso. O achismo foi embora. Eu falo para os meus alunos, eu já acompanhei 1000 infartos, mas na internet, se eu passar a madrugada estudando, eu vou avaliar 2, 3 milhões. Né? E o que restou disso? Deixou de valer a minha experiência no sentido de conhecimento. Né? Hoje, você tem o conhecimento no computador daquilo que se faz em todos os lugares, os melhores lugares do mundo. Né? Eu vou muito nos congressos internacionais e hoje a minha maior preocupação não é o que a gente faz, é resolver as complicações. Aquelas complicações, eu quero que tu me defina até para os meus pacientes. Uma vizinha minha me perguntou, eu tenho uma vizinha que toda vez ela pergunta, quem vai ser hoje? Hoje é um professor anestesista. Ela disse, então pergunta para ele qual é a diferença de hack para peridural. Então eu vou te perguntar. Tem diferença isso? Claro que existe. Ainda se faz as duas? Se faz as duas. Se faz uma ou outra, ou até mesmo as duas. As duas. Porque são 2 técnicas que se completam. São bloqueios espinhais ou bloqueios centrais, com a diferença com relação ao espaço em que é abordado, onde você faz a deposição do anestésico. Então, já começam as diferenças aí, com relação à anatomia. Correto? Depois vem a questão da técnica, que é totalmente diversa. Enquanto na raquianestesia nós usamos agulhas extremamente finas, porque nós vamos perfurar a dura mater, na peridural nós usamos agulhas mais grossas e bem mais grossas, e nós não podemos perfurar a dura mater. Correto? Bom, então tem a técnica, volume de anestésico, adjuvantes, tem uma série de variantes aí. Nós temos também os efeitos clínicos. Era que eu ia te perguntar. Os efeitos Além clínicos, dos efeitos clínicos, o efeito colateral. Existem diferenças entre uma e outra. Uma se instala mais rapidamente do que a outra. Outra tem uma duração maior. Então, é justamente por isso que aí você vai juntar as duas numa técnica combinada. Eu, por exemplo, gosto de fazer aqui e ali, hack mais peridural, com 2 punções combinadas. Um francês criou o método, mas ele criou um dispositivo para fazer uma única punção. Na verdade, aproveitando o ensejo, a peridural ela foi criada para se usar com catéter. Nós, brasileiros, é que fazemos a injeção logo do anestésico. Eu ainda via nesse... Exatamente. Era colocar o catéter e ir colocando, porque o volume do anestésico é muito alto, de 30, 40 ml. Certo. Tá certo? E nós, brasileiros, provamos que nós podemos fazer com doses maciças. Exatamente. E aí você tem mais diferenças com relação os efeitos adversos que você falou. Então, os efeitos adversos são muito pequenos. Né? A hipotensão, por exemplo, que é um denominador comum de todo o bloqueio espinhal, por causa do bloqueio do simpático,
Certo. no nosso famoso simpático. Então, vai ocorrer um grau variável de hipotensão. Ela é mais aguda no bloqueio subaracnoide, ou raquianestesia, e mais lenta, vamos dizer assim, ou menos abrupta no bloqueio peridural. Uhum. E existe outra diferença, diz respeito às complicações. Não é? A principal complicação na raquianestesia é a cefaleia. Dor de cabeça. A dor de cabeça, Uhum. que, na verdade, é atrelada à técnica, não de quem faz. Uhum. Todo anestesiologista na face da Terra já teve sua cefaleia. Eu, como paciente, tive. Com o paciente. Que ironia. Né? E na peridural, a complicação, existem duas complicações que são extremamente são temidas e, por isso, a técnica se torna mais cuidadosa. A primeira é a perfuração inadvertida da duramata e a injeção no espaço subaracnoide. Uhum. E a segunda, a injeção inadvertida dentro de um vaso, porque o espaço peridural é ricamente vascularizado. Uma insignificante morfina, vamos dizer assim, que custa alguns centavos, hoje é uma arma fantástica para nós no controle da dor pós-operatória, que é outro segmento que merece uma atenção toda especial. Né? E nós, particularmente, estamos inteiramente engajados nessa questão. Né? Não se admite mais aquela velha e surrada receita do se necessário. Eu costumo dizer que os grandes saltos da medicina no dia a dia foram assim, os antibióticos, depois os anestésicos primeiro. Eu acho que eles mudaram a história da humanidade quando você tirou a dor. Né? Depois vieram os antibióticos, que mudaram a história da humanidade. Depois a insulina, depois a pílula anticoncepcional, que mudou o comportamento. Depois veio o Viagra, que tornou todo mundo feliz. E depois as estatinas, que não deixam de ter infarto e derrame. Então, eu acho que o primeiro item da história foi tirar a dor. Né? Então, isso é fantástico. Isso a gente... Se tu me permite, o dia 16 de outubro se comemora o Dia do Anestesiologista. Certo. E, na verdade, foi a primeira especialidade médica que teve esse dia, que criou esse dia como para marcar um evento, não para se fazer uma festa por causa de uma especialidade, como muita gente chegou a pensar. Na verdade, esse foi um dia marcante porque foi quando se realizou a primeira anestesiologia, a primeira anestesia bem planejada e com sucesso, por William Green Morton. Recentemente saiu, publicado numa dessas revistas nossas de circulação, o resultado de uma enquete mundial sobre as principais aquisições da humanidade. E a anestesia estava lá como uma das mais importantes. Com certeza. Exatamente. Fantástico. Por isso se comemora esse dia. Obrigado. Porque, na verdade, ganhou a humanidade. Ganhou e como? No nosso programa de hoje, estamos em cima. Uma semana abençoada para todos e até o próximo domingo. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.